No vídeo de hoje eu vou falar como que você pode praticar o Ho'oponopono e também vou falar um pouquinho sobre a ferramenta Gotas de Orvalho para situações que acontecem aí no seu dia a dia e também vou trazer exemplos práticos aqui para você ter uma ideia de como você pode proceder em determinadas situações. Tem diversas formas de você praticar Ho'oponopono. Uma delas é você praticar no início do seu dia. Você pode intencionar uma situação que você está passando, né? Por exemplo, estou passando por uma situação financeira ruim, então vou intencionar, vou separar um momento ali, já que eu acordar, para limpar as memórias que eu compartilho com a minha vida financeira, para limpar as memórias que estão causando aquela situação na minha vida, né? Porque, segundo a filosofia do Ho'oponopono, os nossos problemas, eles são causados por nossas memórias, tá? Então, a nossa essência é divina. Então, se a gente conseguisse viver aí sempre conectados com a nossa centelha divina, com a nossa essência, que já é todas as coisas boas, a gente não teria tantos problemas, né? Vamos dizer assim. Mas como a gente carrega muitas memórias e muito lixo emocional, bloqueios, medos, dúvidas, ou coisas até que a gente não lembra que aconteceram no nosso inconsciente. Então, esse lixo emocional, ele fica se manifestando na nossa vida para que a gente possa reconhecer e limpar aquilo. E você pode também intencionar prevenir esses problemas, essas situações cotidianas, né? Então, quando você pratica lá no seu começo do seu dia, é bom porque você já vai começar o seu dia com a mente mais limpa, mais tranquila, mais em paz. E é muito provável que o seu dia seja depois também um dia mais tranquilo, um dia de mais paz, de menos desafios, tá? Então você pode praticar também aí de maneira preventiva, ou no início do seu dia, ou também pode ser em outro momento. Não precisa ser só na hora que você acorda, pode ser antes de dormir, pode ser em outro momento. E outra forma que eu gosto muito também de praticar é quando uma situação desafiadora se apresenta na sua vida, naquele mesmo momento. Você não precisa estar com o seu japamala, você não precisa estar num lugar tranquilo para praticar Ho'oponopono. Você pode praticar Ho'oponopono em qualquer lugar, a qualquer momento. Lembrando que você não precisa fazer 108 vezes, tá? Você pode fazer quantas vezes você sentir que é necessário, pode ser mais, pode ser menos, quantas vezes você precisar até você se sentir em paz. Então, quando uma situação desafiadora se manifesta na sua vida, segundo a filosofia do Ho'oponopono, são as suas memórias sendo encenadas para que você reconheça e limpe. Isso quer dizer na prática o quê? Que os nossos problemas ou desafios são criados por nós, mas de forma muitas vezes inconsciente, ou seja, por nossas memórias. Então, quando aquela situação se apresenta, você reconhece que aquilo foi criado por suas memórias e você começa a fazer a limpeza. Pode ser na hora, pode ser em outro momento, mas muitas vezes praticar na hora que a situação se apresenta vai ajudar a situação a se desenrolar de uma forma melhor. Como foi o que aconteceu, por exemplo, com a inscrita Camila, que me escreveu lá no direct do Instagram, uma história que eu achei muito interessante e eu resolvi compartilhar aqui com vocês como que ela fez isso. E ela permitiu que eu contasse a história dela aqui para ajudar vocês também. Então vamos lá. A Camila falou o seguinte: eu queria hoje compartilhar com você minha experiência com as técnicas que você ensina. Às vezes nós ficamos tão focados em um desejo específico que acabamos não dando importância nas coisas boas que estão acontecendo e nas pequenas vitórias que estamos recebendo. É verdade isso, né, gente? Há aproximadamente 4 meses, eu mudei de casa e solicitei transferência do meu filho de escolinha. E até hoje não haviam chamado ele. Até essa semana, eu não estava ligando muito, porque como estou em casa, não ligo de ficar com ele. Mas essa semana, ele já começou a reclamar que queria voltar para a escolinha, ter contato com os amiguinhos dele e brincar. Então, eu resolvi ir na delegacia de ensino do meu bairro e ver o motivo da demora, já que na escolinha dele, eles não estavam dando nenhuma informação, só mandavam aguardar. Quando cheguei lá, fiquei 10 minutos esperando para ser atendida e estava só eu aguardando. As responsáveis estavam conversando e não queriam me atender. Quando depois de 10 minutos, uma disse às outras que iria ver o que eu queria. Eu já pensei logo na hora, perdi o meu tempo vindo aqui. E ela, com a cara bem feia, me disse o que eu queria. Eu expliquei a situação para ela. Então, aquela coisa, né? Ela chegou ali, viu que os funcionários estavam com má vontade, eles não estavam nem um pouquinho a fim de atender ela ali, né? Pelo que ela tá contando.
Aí já chegou com aquela cara assim, né? Ah, o que você quer? Aquela coisa que eu acredito que você já deve ter vivenciado aí na sua vida também, né? Eu já vou continuar a história dela, mas antes, se você tá gostando desse vídeo, lembra de deixar aquele joinha. Mas vamos lá, com paciência, ela foi lá e explicou o que tinha acontecido. A mesma disse que eu teria que ir na escolinha de origem dele e pedir para eles tirarem a escolinha que eu queria e colocar para ser escolhida no geral, não só uma específica que eu queria. Teria que ser qualquer uma. Então, pelo que ela falou aqui, a mulher disse para ela que se ela quisesse uma específica ia demorar demais, né? Foi isso que eu entendi. Então, para não demorar tanto, ela teria que deixar assim geral, sem poder escolher. Nessa hora, ela pediu meu documento e foi verificar o cadastro do meu filho. Nisso, eu comecei a usar a técnica gotas de orvalho e pedia a Deus para que Deus pudesse providenciar a minha solução e eu sair de lá com uma escolinha boa para o meu filho, segundo a vontade de Deus. E comecei a fazer o Ho'oponopono. Então ali, ó, diante daquela situação que estava desafiadora para ela, o que ela fez? Ao invés de se desesperar, ela começou a praticar gotas de orvalho e Ho'oponopono. Do nada, a moça falou: meu sistema caiu. Você vai aguardar? Eu respondi que sim. E no meu consciente eu continuei fazendo Ho'oponopono. Do nada, mas do nada mesmo. Ela ficou olhando para minha cara e disse: sabe de uma coisa? Eu vou ajudar você. Espera um momento. Levantou e foi falar com o chefe da DRE, que acredito que é Diretoria Regional de Ensino. E veio e me disse: você vai precisar ir pessoalmente para resolver isso na escola, que ele ainda está matriculado. Mas eu vou ficar acompanhando o seu caso por aqui. E eu disse ótimo e disse que iria. Ela foi novamente falar com a chefe dela, voltou e me disse que não precisava mais ir até lá. Você pede por telefone, ela falou, para eles atualizarem novamente o seu endereço. E você fala que falou comigo e me retorna para eu acompanhar. Aí ela já começou a mudar ali, né? Começou já a querer ajudar. Somente por isso eu já tinha ficado muito grata. E agradeci e fui indo embora. Quando eu já estava para chegar no lance da escada final para sair, ela veio correndo até mim e me disse: espera. Eu olhei e fiquei esperando. E ela me disse: olha, não precisa fazer mais nada. Só espera a ligação da escola que você escolheu, a que você queria. Eles vão te ligar e você vai fazer a matrícula dele. Não era essa que você queria? Então, é essa que ele vai. A minha vontade na hora era de chorar. Os meus olhos encheram de lágrimas e ela até percebeu, mas eu segurei firme e agradeci muito. Mas depois que eu agradeci, eu virei as costas e as minhas lágrimas desceram. Não pela vaga em si, mas eu percebi naquele momento que tudo que eu venho me esforçando para fazer está dando muito certo. Foi surreal o interesse dela mudar de um minuto para outro e resolver todo o meu problema. E suas técnicas se manifestaram na mesma hora. Eu estou tão feliz que eu percebi que eu estou fazendo da maneira certa. Deu tudo certo na mesma hora. Eu estava tão focada para o prêmio da loteria por conta das minhas dívidas que eu não percebia que outras coisas estavam dando certo. E depois disso eu percebi nitidamente que funciona e como funciona. Eu estou muito feliz e grata a você, Cristina. Obrigada por tudo. Foi através dos seus vídeos que eu estou aprendendo e estou começando a colher os frutos. Ah, que legal, gente. Eu fico tão feliz quando vocês me contam que através das técnicas que eu ensino, que não são minhas técnicas, mas técnicas que eu ensino aqui para vocês, eu fico muito feliz que vocês estejam tendo resultado, tá? Então, é um exemplo esse aqui de como a gente pode usar o Ho'oponopono para resolver pequenos conflitos, para resolver pequenas situações, porque o intuito do Ho'oponopono é limpar memórias que causam esses problemas, tá? Então, tem várias coisas aqui, ó. Primeiro ponto é o seguinte: quando a gente chegar num lugar e a gente vê um funcionário de má vontade,
já dá aquela subidinha, assim, aquela raivinha, não dá, gente? Vamos admitir aqui a tendência, né? Pelo menos eu falo por mim. Antigamente, antes de conhecer o Ho'oponopono, eu era muito assim. Se eu visse um funcionário de má vontade, já me subia o sangue, assim. Eu ficava irritada com aquilo, né? A gente começa a se deixar contagiar se a gente não tem consciência do quanto aquilo vai afetar a gente mesmo. E aí, hoje, o que eu faço? Faço que nem a Camila. Ela deve ter pensado, se eu começar a ficar irritada, vai piorar a situação. Então, se ela tivesse ali se irritado com as funcionárias, criticado, se ela já tivesse julgado dentro dela, se ela já tivesse desistido, né? Porque ela chegou a pensar, putz, perdi meu tempo, né? Mas o que acontece? Essas coisas, elas vêm. Só que a gente tem que saber não se identificar com a reatividade, né? Não sermos reativos. O que é ser reativo? Seria ela já começar a se deixar ficar estressada com aquilo, se deixar ficar desanimada. Então você reconhece a situação e fala, opa, peraí, deixa eu limpar isso. Porque quem pratica Ho'oponopono tem que saber o seguinte, a situação que está se manifestando na sua vida foi você que criou, provavelmente, através das suas memórias. Então você reconhece, fui eu que criei isso. E imediatamente você começa a limpar as memórias. E quando você começa a limpar, a situação começa a se desenrolar, a situação começa a se desenvolver, porque tudo é energia. Então, mudando dentro, você muda fora. Ela começou a limpar o que tinha gerado aquela situação. Primeiro ela fez gotas de orvalho. Então, como que você pode fazer gotas de orvalho numa situação assim? Apresentou a situação desafiadora? Ao invés de criticar, de julgar, de se estressar, de desanimar, faz gotas de orvalho, Ho'oponopono. Então fala gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Você pode falar 3 vezes ou quantas vezes você quiser. Ela não entrou em detalhes aqui como que ela fez, mas você pode fazer dessa forma. Ou você pode falar, Deus, limpa em mim, com gotas de orvalho, o que está causando essa situação. Ela fez uma conexão com o divino aqui nesse momento, porque ela sabe que na força do braço dela é muito mais difícil. Se nós contarmos com a força do divino junto conosco, nós podemos conseguir verdadeiros milagres. Aquilo que chamamos de milagres. Então ela pediu que Deus ajudasse ela a resolver aquela situação e manteve a calma dela. E aí ela começou também com o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Você pode fazer mentalmente, você não precisa falar em voz alta. Provavelmente ela não fez em voz alta, porque senão a mulher ia achar que ela era uma doida, né? Com certeza, se ela não conhece o Ho'oponopono. Então, mentalmente, você começa, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Não importa quantas vezes. Você está fazendo o que nesse momento? Você está reconhecendo que aquela situação foi criada por sua memória e que você está limpando isso. Você agradece por essa memória se apresentar e você agradece pela oportunidade de limpar isso. É como se você estivesse dizendo para si mesma, ou para o divino, ou para sua centelha divina, você está dizendo o seguinte, sinto muito por ter essas memórias que manifestaram isso. Me perdoe, ou seja, esse me perdoe também poderia ser um eu me perdoo por ter manifestado isso. Não é para entrar na culpa também, na impotência, na vitimização. Você assume as rédeas e se perdoa. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Também poderia ser um eu me amo. Porque eu me amo incondicionalmente, independente de ter essas memórias, independente de ter manifestado isso. E eu sou grata por essa situação se apresentar, porque a partir disso eu posso limpar as memórias que eu tenho dentro de mim e evitar problemas maiores. Tá? Então você percebe como é diferente? Se você chega lá e você se torna uma pessoa reativa, você já começa a criticar, você já começa a julgar, se estressar, desanimar, como que a situação ia se desenrolar? Muito pior? Provavelmente aqui não ia resolver o problema dela, porque a energia dela não estava permitindo isso. A partir do momento que ela mantém a calma dela, que ela reconhece tudo isso que eu falei, que ela tem essa consciência, que ela tem o poder de mudar dentro. E a partir do momento que ela muda dentro, tudo fora muda, então ela começa a colaborar para que a situação se resolva. E resolve, gente. Resolve, geralmente resolve, tá? Só que olha só,
Você não deve fazer Ho'oponopono com uma expectativa de que aquilo dê certo. Você tem que fazer o Ho'oponopono com essa intenção da limpeza, né? Tanto que, por mais que ela tenha pedido para Deus ajudar ela, eu acredito que ela não tinha uma expectativa de que aquilo fosse resolver tão rápido. Ela simplesmente limpou. Ela simplesmente pediu ajuda do divino. E aquilo, como até às vezes parece mágica, né? Aquilo se resolve. Porque aquela mulher que estava lá, ela foi tocada. Ela provavelmente recebeu uma intuição, um sentimento, um pensamento. E falou, quer saber? Eu vou te ajudar. E aí ela mudou completamente a postura dela. A partir da mudança interna da Camila, a funcionária mudou completamente a postura interna dela. Porque nós estamos interligados energeticamente. Você percebe como a sua mudança também afeta o outro? E foi muito interessante que ela falou aqui a respeito da loteria, porque às vezes a gente tá tão focado num desejo e a gente fica só naquilo, só pensando naquilo, fica muito em cima daquilo, que a gente não consegue perceber a mudança que está acontecendo conosco, a mudança que está acontecendo ao redor. Por exemplo, dentro do meu curso eu tenho uma técnica que eu passo para os alunos, que é justamente para perceber isso, para que eles possam perceber as pequenas mudanças que vão acontecendo com eles ao longo do processo. E não só o desejo, porque quando você está se trabalhando internamente, é comum que várias áreas da sua vida sejam afetadas. E não é para pensar que isso é uma coincidência. Isso é uma consequência da limpeza. Então você aí também, será que você está percebendo as mudanças, as pequenas mudanças que estão acontecendo no seu dia a dia? As pequenas grandes mudanças, eu diria, né? Porque às vezes a gente subestima essas coisas, mas não é coisa pequena, nada é pequeno. É o poder de você perceber, aqui, é o poder que você tem dentro de você, sabe? É isso que é gigante, é isso que é grande. A Camila disse que ela não chorou tanto por causa da escolinha. A escolinha também ela queria, mas foi mais por ela perceber que o que ela tá fazendo tá dando certo. Eu quero que você perceba no seu dia a dia o que você tá fazendo que tá dando certo. E não ficar só focado no desejo que você tem e não perceber o restante. Não que você não possa ter um foco, não que você não possa ter um desejo principal. Pode, mas se você ficar também só em cima sem perceber o resto, você não está soltando, você cria ansiedade, você cria apego. E aí as coisas realmente não fluem. E essas coisas podem acontecer com qualquer pessoa, com você, comigo, acontece sempre também. É que eu já tô tão acostumada a fazer Ho'oponopono, já faz tão parte de mim, e essas coisas já viraram tão corriqueiras na minha vida que às vezes até eu esqueço de trazer aqui pra vocês pra contar, porque acaba passando assim, né? Não que eu não perceba, eu percebo as coisas boas que estão acontecendo, mas é que são várias. Então assim, essas coisas acontecem, gente. Então faça Ho'oponopono aí também de forma preventiva, de preferência no início do seu dia, e faça também sempre que uma situação cotidiana se apresentar. Não caia na reatividade, não caia no julgamento, porque senão você vai piorar a situação, tá? Então é um exemplo aqui do que você pode fazer aí no seu dia a dia diante de cada situação que você presenciar, ou que alguém te contar, ou que você vir alguém passando, enfim. Sempre você pode fazer a mudança de dentro para fora. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilha ele com um amigo, uma amiga que você acha que pode gostar também. E se não está inscrito no meu canal, também se inscreve e aperte o sininho para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e eu vejo você no próximo vídeo.